Como é que você está? Tudo bem? Bom te receber por aqui. Olha só, estou construindo essa série de entrevistas, algumas entrevistas falando com grandes personalidades de várias áreas diferentes, de mercados diferentes, para a gente poder fazer um trabalho de entendimento melhor de como funcionam as vendas, o que está acontecendo no mercado, qual a opinião das pessoas, como seria o vendedor, tem mesmo o vendedor ideal, aquela pessoa inabalável. Vamos discutir um pouco. Eu quero te convidar a essa trilha incrível para a gente poder bater esse papo com alguns entrevistados. E já começa agora. Fica atento aí, se liga nessa entrevista que tá top demais. Veja aí. Ivan! Olá, meu amigo, tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Muito obrigado aí pelo tempo, pelo bate-papo. E essa Stratocaster aí atrás de você? Cara, tem uma Stratocaster e ali tem uma Jackson também que está encostada do outro lado ali. Ah, você toca? Estou aprendendo, estou estudando ainda. Me desenvolvo um pouco, porque estudo pouco, né? Aí não tem mágica. Tem mágica. Violão e guitarra é disciplina. Você tá bem, cara? Graças a Deus, tudo tranquilo. Pô, que delícia receber você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí. A gente sabe que a correria da agenda é sempre complexa, mas graças a Deus, a gente consegue encontrar tempo para também bater um papo com os amigos e com os colegas, né? Isso é importante. Ô, Ivan, essa conversa, ela já está gravando, mas depois eu vou editar. A ideia é que nós façamos um bate-papo mais rápido um pouco. Eu estou fazendo esse bloco de entrevistas que foi uma ideia da Silvana, mas eu falei para ela que eu queria fazer uns encontros de 30 minutos, 25 minutos, para as pessoas terem ali um insight, uma ideia, de forma mais sucinta, sabe? Que não fosse uma hora e pouco de bate-papo. Também não sei se a galera está nessa vibe hoje em dia, né? A galera quer um pouco de... E aí, então, eu vou fazer. A minha ideia aqui é fazer uma rápida abertura, já falar o que é, passar para você falar um pouco de você. E eu queria, então, a gente bater um papo em cima de 3 grandes blocos, macro temas aí, né? Para as equipes de venda, para as pessoas que assistem. Um pautado na confiança instantânea, outro pautado naquela comunicação irresistível que o indivíduo tem que ter, e a capacidade de decifrar as pessoas, um pouco aí no bloco daquilo que já é a linha de estudo e aquilo que você tem trabalhado e tudo mais, até para facilitar a nossa conversa. Sim. Mas é um bate-papo rápido e eu não vou tomar muito seu tempo aí, não. Fechado? Não, fique tranquilo, querido. É um prazer para mim também. Fique tranquilo. Então tá bom. Vamos lá. Pois bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje recebendo Ivan Maia, querido colega, e aos poucos, quem sabe, vai virando um amigo que a gente vai construindo durante a trajetória da vida, não é? Então, a gente vai conversar um pouco sobre vendas, os desafios da venda e o que a gente tem enfrentado cada vez mais, principalmente nesses tempos de crise e o que vem de pós-crise e o que a gente tem que olhar com um olhar mais otimista, numa internalização mais positiva, sendo realista diante de tudo que está acontecendo, para a gente ir para cima, conseguir os resultados que a gente quer. Então, Ivan, muito bom receber você aqui, muito bom estar contigo, poder te ouvir, e queria que você ficasse muito, mas muito à vontade, como sempre, para a gente poder bater um papo descontraído aqui, nada, né, muito rebuscado em cima de uma pauta e tudo mais, mas que a gente pudesse conversar. Afinal de contas, é claro e óbvio que nem eu, nem você somos jornalistas, então estamos aqui enveredando nessa ideia de bater um papo muito mais do que uma entrevista de fato, né? Mas eu queria que você introduzisse, falasse um pouco de você, contasse um pouco da sua história. Claro que é sempre muito... Eu também sempre me sinto assim, quando a pessoa fala, conta a tua história em 1 minuto. Pô, você não conta a tua história em 1 minuto, uma trajetória gigante, com tanta experiência, mas aquilo que você achar que é relevante para você poder falar aí
1, 2, 3 minutos, e aí depois eu quero já ir na veia emendar uma pergunta para você mandar bala daí. Muito bem-vindo, cara. Muito obrigado Muito pelo seu obrigado tempo também a aí. você. Ivan Prazer Maia. rever você. Fiquei muito feliz com o convite, aceitei prontamente também. É um prazer estar aqui. Obrigado. Cara, eu sou um cara de 59 anos, apaixonado pela vida ao extremo, extremamente feliz. Costumo dizer que eu sou tão feliz que até irrito as outras pessoas com a minha felicidade. No mundo de gente apagada, quando você está brilhante, você sempre incomoda, né? A minha missão de vida, cara, eu estou há 23 anos na mesma missão, graças a Deus, a missão que eu renovo sempre, que é ajudar pessoas. Eu acredito que nós estamos aqui no mundo para servir e ajudar as outras pessoas. E a minha missão é essa: ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Então, pode mandar bala aí, que estamos com tudo aqui. Vamos embora. Ivan, o que você pode deixar de insights aqui, de ideias para as pessoas? Você sabe que eu sempre tomo um cuidado, você já deve ter percebido aí nas conversas, em outras que tivemos, de que eu não fico falando muito de dica. Eu prefiro deixar as pessoas no insight, na ideia, para que ela, com a sua experiência, com a sua bagagem, ela fale, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido e tudo mais. Quando a gente olha para um ponto dentro da ideia de persuasão, vamos pensar nesse bloco de persuasão, que é uma pegada muito forte sua, que você tem competência ímpar nesse tema, e de profundidade, claro, que isso também eu acho que traz grande valor para a conversa, que é profundo, não é raso. O que você poderia discorrer para quem está assistindo, quem vai assistir aqui, independente do horário, e mesmo que não seja um vendedor de profissão, mas eu acho que todo mundo tem que vender, todo mundo precisa vender, 2 palavras para você nessa primeira pergunta. Confiança instantânea. O que você poderia deixar em cima dessas 2 palavras para um vendedor que está começando ou então que já está na carreira, quando a gente pensa também dentro da persuasão? Posso dizer 3 coisas que há anos eu repito e eu nunca vi exceção. Primeiro, nós precisamos entender que, no meu caso, eu só uso a palavra vendas para que as pessoas me entendam. Porque se eu falar aquilo que eu penso, as pessoas não vão me entender. Então, como eu falo com os outros e comunicação é o que os outros entendem, então eu digo o seguinte: para mim, Ivan, não existe vendas. Ninguém vende nada para ninguém. Nunca ninguém me vendeu um carro. Fui eu que comprei meu carro. Ninguém me vendeu meus ternos. Sou eu que compro os meus ternos. Então, mas se eu falar isso, as pessoas não entendem. Então eu digo assim, para os meus alunos, eu falo, não existe venda, existe pré-venda, existe compra e existe pós-venda. Então veja, se a pessoa pelo telefone ou pessoalmente, se você pré-vender bem, ela compra. Porque o poder é dela, sempre foi dela. Ela nunca vai dizer, o Zanutim me vendeu um microfone para eu fazer minhas lives. Mas depois eu comprei um microfone e talvez nem diga de quem comprou. Então, se você pré-vende bem, a pessoa compra. E se você continuar pós-vendendo bem, ela continua comprando. E ela nunca vem sozinha. Ela sempre traz mais alguém porque ela vai indicando. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, existem 2 verbos que as pessoas não entendem. Um deles é creditar e o outro é acreditar. Então, veja, a pessoa só vai acreditar o dinheiro dela para você se ela acreditar em você. Certo? Esse é um negócio importantíssimo. E a terceira coisa é, as pessoas só comprarão com você e de você se antes elas comprarem você. Não tem outro caminho, entende? Por isso que muito vendedor pergunta assim, o que eu devo dizer na hora do atendimento? Eu falo, mas quem falou que você tem que dizer alguma coisa? Você não precisa dizer nada. Basta você se aproximar, na maneira de você se aproximar ou de você abordar quando é o telefone, pelo tom de voz, a pessoa já sabe. Se você não está nem aí com ela, se você parece que está fazendo um favor de atender, que aliás, se você não percebeu, nem pandemia, nem lockdown, nada mudou isso aí. Era péssimo antes e agora é tenebroso. Cada dia mais. O atendimento é tenebroso. As pessoas não estão nem aí na maioria dos lugares. Depois vem falar para mim que é pandemia que prejudicou empresas. O que prejudica as empresas é a mesma coisa de sempre. É a imbecimia que eles têm, tanto empresários quanto empregados também, a grande maioria deles. Então, é isso. As pessoas não entendem isso. É tudo uma questão é o que você falou, confiança instantânea. Como é que a gente cria confiança instantânea se a gente nem abriu a boca? Simples.
Quando eu olho para você, você está entrando no meu estabelecimento, ou quando você liga, você sabe, tanto estando presente como estando no telefone, você sabe se eu estou te vendo como uma dificuldade, ou se eu estou feliz de te atender, porque eu olho para você e penso, bom, esse cara tem um problema. Como que eu posso ser a solução para esse problema? Porque eu resolvo o seu problema e você me dá o seu dinheiro. E eu preciso do seu dinheiro. Porque é com ele que, se eu fosse empregado, é com o seu dinheiro que meu patrão ia me pagar. Se eu sou empresário, é com o seu dinheiro que eu vou pagar o meu empregado. Mas as pessoas não entendem. Ora, 95% da humanidade não entende. Seja vendedor ou não. Se você pegar 20 vendedores agora, eu faço isso sempre, e se você perguntar assim, por que você acordou hoje? 19 entre 20 não vão saber dizer para você por que acordaram. Eles vão dizer, todo mundo vai trabalhar, então eu tenho que trabalhar. Isso quando eu pergunto assim, mas como assim? E se você perguntar para 20 vendedores, por que você trabalha em venda? Eu duvido que em 20, a mais do que um saiba dizer para você por que trabalha. Entende? A pessoa, ela está vendedor. Ela sabe, não tinha outra coisa e sabe, não, sabe, é assim. E depois aí quer ter uma vida suprema. Como é que vai ter uma vida suprema, né? Se tudo está no outro, se tudo que a gente precisa está no outro, então a gente deveria se especializar no outro. E aí o que a gente tem viria. Ora, para encerrar essa resposta, eu digo para você o seguinte, ó, há mais de 20 anos eu li uma frase que nunca mais eu esqueci e deixei de praticar. A quantidade de dinheiro que você ganha na vida é proporcional à quantidade de problemas que você resolve para os outros. Quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Quanto mais rapidamente você resolve o problema, mais dinheiro você ganha. Quanto mais específico for o problema que você resolve, mais dinheiro você ganha. É isso. É simples, e por ser simples, 95% da humanidade não consegue entender. Você diria, Ivan, vou quebrar um pouco aqui o protocolo do segundo tema, mas em cima desse aí, coisa rápida. Você diria que, quando você traz o número de 95%, você acredita que essa turma vai naquilo que a gente conhece como efeito manada? Não está parando para pensar, para raciocinar e questionar o status quo? Por que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Que tipo de problema eu resolvo? E também você acredita que a turma está meio que na busca de uma facilidade, de um negócio fast, rápido? 3 dicas para ficar milionário depois de amanhã. Como é que você vê isso aí? Eles adoram isso, eles amam isso, entendeu? Se for ficar milionário sem trabalhar, então, nossa, maravilhoso, entendeu? Então, eu não chamo nem de efeito manada. Você sabe como é que eu chamo? O pessoal que me assiste já sabe. Uns odeiam, outros amam. É um bordão que eu criei. Eu falo que é a grande boiada humana, que caminha rumo ao matadouro do fracasso, da tristeza e da infelicidade. Entende? Comodismo, acomodação. Você está acomodado com aquela vida que tem e nem para pensar na vida que poderia ter. Aquela vida nível 10, que eu chamo, que todos nós merecemos e podemos ter. Então, desses 95, aqueles que sabem que estão dormindo, existe chance da gente despertá-los. Mas dentro desses 95, a grande maioria não sabe que está dormindo. Então aí entra aquele provérbio que diz, você não pode despertar uma pessoa que não sabe que está dormindo. Então tem que deixar, não adianta outro jeito, entendeu? Sim. Eu chamo isso aí, o que você chama aí desse modelo, eu chamo que o cara tem que ter o querer. É uma chama que queima dentro do indivíduo, que tem que querer o tempo todo para, então, passar pelo processo de mudança. Porque, cara, a gente está em constante transformação, em constante processo de mudança. Outro ponto. Então, mais 2 palavras para você se divertir aí. Comunicação irresistível. Dá para desenvolver isso? Sim. Comunicação irresistível. Lembra que eu falei para você agora há pouco, quando eu estava respondendo a primeira pergunta, eu falei o seguinte, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, o que é a comunicação irresistível? Quando você, veja bem, quando alguém se aproxima de você, vamos falar no ambiente de vendas físico, a pessoa se aproxima de você.
Você precisa dizer alguma coisa para ela, além do cumprimento daquele momento, que será bom dia, boa tarde ou boa noite, ou boa tarde, como vai? Você não precisa dizer mais nada. Porque se a pessoa entrou ali, é porque ela quer alguma coisa. Ah, mas o que eu tenho que perguntar? Aí eu falo, bom, se você acha mesmo que você tem que perguntar alguma coisa, porque eu não pergunto, mas se você acha mesmo, a língua não consegue ficar dentro da boca, é o famoso falador, então faça uma pergunta só. Como eu posso lhe ajudar? Só. Como eu posso lhe ajudar? Em que posso servi-lo? Em que posso servi-la? Qualquer coisa parecida, mas não dá para ser o tipo de pergunta. Aí você ouve. E quando a pessoa diz alguma coisa, ela te dá a chance de você fazer uma outra pergunta. Por exemplo, se eu entro numa concessionária, olha como que tudo começa errado, o Zanutinho. Se eu entro numa concessionária, como acontece comigo, tem placas assim, ó, peças e serviços, seminovos, 0 km. Eu me encaminho ao setor de 0 km e começo a olhar o carro do momento. O que é que eu quero, pelo amor de Deus? 1 quilo de linguiça de frango? Não. Aí vem o camarada, não sei quanto A tempo ignição depois. eletrônica? Não, né? Você não foi no setor de peças? Isso quando ele vem, né? Porque na maioria das vezes não vem. Você tem que ir. Quando vem, ele pergunta: o senhor deseja alguma coisa? Sim, eu quero, por favor, 1 quilo de linguiça de porco e uma picanha fatiada. Pelo amor de Deus, o treco já começa errado, entende? A pessoa ela já desperta em mim a vontade de sair dali para nunca mais voltar. O correto seria o que é uma comunicação? Se você vai. Agora, se a pessoa vem e diz boa tarde, como vai? Vai. Aí tá. O senhor gostou desse modelo? Tal, ali já se desenvolve uma conversa. Então ele faz uma pequena pergunta e escuta. Faz uma pequena pergunta e escuta. Eu digo, olha, eu quero ver essa Audi. Eu estou procurando uma Audi Q7. Você tem? Se ele tem, eu digo, tem sim, senhor. Me acompanhe, por favor. Como é seu nome, por favor? Porque é ali que começa tudo, a comunicação. Como é seu nome, por favor? Ah, eu me chamo Ivan. Senhor Ivan, boa tarde. Por favor, vem aqui comigo. E aí, você pode perguntar, prefere cor clara ou cor escura? O senhor tem algum modelo específico em mente? Alguma coisa que o senhor já viu? O que é a comunicação maravilhosa, magnética? Você faz pequenas perguntas e cala a boca. E pronto. E aí eu penso assim, nossa, esse vendedor Zanutinho, nossa, como esse cara se comunica bem? Esse cara é fantástico. Claro que você se comunica bem. Você ficou de boca fechada o tempo inteiro, se comunicou bem, ué. Porque quando se trata do cliente é isso, não precisa falar nada, não. Mas o cara não pergunta nada, desata a falar que nem uma vitrola descontrolada e depois, aí ele quer ter resultados em venda. Quer dizer, como que vai ter resultado, né? Você sabe, cara, que eu vira e mexe, eu falo essas coisas de... na maioria das discussões, quando você está quieto, é um grande sinal de inteligência. Grande sinal de inteligência. Porque primeiro você corre menos risco. E quando as pessoas te perguntam a sua opinião, você consegue expressar a sua opinião, porque você ouviu todas as falas que estavam sendo produzidas ali. Então, eu também acredito muito nisso aí, Ivan. Vendedor que fala... Eu acho que o vendedor que fala muito, cara, contador de piada, aquele vendedorzão, sabe? Estilo vendedorzão. Sim, Cara, sim. esse cara, para mim, ele já estava morto antes da pandemia. A pandemia enterrou ele de vez. E se ele não acordar, como você disse, se esse indivíduo não acorda, ele não se compreende, ele não se entende naquele momento de que ele está ultrapassado, de que a fila passou, a fila andou, o ônibus já foi embora, o metrô já passou, ele está parado ainda esperando, esse cara não tem, na minha opinião, não tem como atingir aí resultados mais significativos para ele, não é só para venda, né? Porque quando o indivíduo vende, ele tem que saber que está vendendo também para ele, que é um resultado que é para ele, para a sua vida, para melhorar sua vida, melhorar suas condições, ser mais feliz fazendo o que está fazendo. Pô, não ficar batendo lata o tempo todo, né, cara? Sabe? E desenvolver novas competências e novas habilidades. Uma delas, na minha opinião, eu concordo em gênero, número e grau contigo, que é, cara, fale menos, saiba perguntar. A ciência evolui. A ciência evolui por causa da pergunta. A filosofia evolui e o pensamento filosófico evolui por causa da pergunta. Cara, você tem que saber perguntar. E perguntar também está diretamente ligado a essa questão de questionar esse status quo. Pô, mas se todo mundo está fazendo assim, por que eu vou fazer assim? Para que eu vou fazer assim? Que tipo de caminho eu posso encontrar que é diferente
do que você chamou de boiada e do efeito manada, e você sabe que isso é muito real, né? Inclusive, a boiada pode morrer afogada quando segue a matriz, você sabe disso, seja para atravessar um rio, para atravessar um cerrado, ou morre de sede ou morre afogada, né? Seguindo a matriz. Então, esse movimento é questionar o status quo. E para questionar, tem que ter inteligência da pergunta. Saber fazer perguntas vai fazer toda a diferença. Nesse lance de fazer pergunta, eu tenho outra pergunta para você. É a terceira e última para a gente ir caminhando para o nosso final de bate-papo, que eu acho que também tem que deixar esse gostinho de quero mais para quem está assistindo aí, e depois seguir o Ivan Maia aí nas suas redes sociais, seguir também o Claudio Zanutin nas redes sociais, para a gente poder bater mais papo e conversar mais. Cara, vamos nessa ideia da pergunta e de tudo mais. Você falou entrando na loja, eu achei legal isso aí. Eu fui lojista durante muito tempo, né, Ivan? Eu tive rede de lojas em shopping center e tive fábrica, fui industrial, que é um baita desafio no nosso país. Ter indústria no nosso país é coisa para herói. E eu achei legal você dando um exemplo. Aí o cidadão está entrando na loja, está chegando, o cliente está chegando, ou na concessionária também, enfim. Bens de consumo durável, bem de consumo não durável, serviços, qualquer que seja a vibe do cidadão aqui. Dá para fazer um mapeamento e uma análise do perfil do cliente para melhor servi-lo, para melhor atendê-lo e para melhor resolver problemas para esse cliente. Seja o problema da compra de uma calça jeans, seja o problema da compra de uma bicicleta ou de um carro zero, como você disse. Dá para fazer, na sua opinião? Eu tenho a minha aqui, você já sabe disso, a gente já se conhece um pouco das redes, eu ouço um pouco do que você fala, não sei se você ouve um pouco do que você fala, mas eu trabalho demais e várias especializações em análise de perfil. Mas eu queria ouvir você. Como é que você vê isso quando a gente olha para persuasão e influência? Veja, eu falo o seguinte, por exemplo, se você está num ambiente físico, entrou um casal com uma criança. Então, primeira coisa para fazer, para você ir descobrindo como é que as coisas são. Primeira coisa, se eu estiver no ambiente de vendas, no ambiente físico, chegou o casal com a criança. A primeira pessoa para quem olha é a criança. Genuinamente, eu cumprimento a criança. Depois eu cumprimento ela, que é quem manda, que é quem vai definir tudo. E por último, ele, que na maioria das vezes é um elemento puramente decorativo. Às vezes ele está ali só para pagar. Às vezes nem isso, porque às vezes quem controla o dinheiro é ela e no fim de tudo é ela que decide. Então já começa por aí. Aí você analisa. Quando você observa as pessoas, quando eu observo, eu consigo perceber, por exemplo, se eles estão apressados, eu consigo perceber se eles estão de mau humor. Então, tudo isso a gente percebe. Se dá para a gente fazer uma pergunta seguida da outra ou não. O sorriso, ele sempre, quer seja qualquer horário do dia, o sorriso sempre desarma, mesmo que a outra pessoa esteja bem de cara feia. O tom de voz que a gente fala. Então, a primeira coisa, eu procuro ouvir a pessoa, para saber como é que ela está. Pelo tom de voz dela, pelo jeito que ela anda, aquela pessoa que só olha para baixo, que não consegue olhar para você. Se ele não consegue olhar para você, a melhor coisa a fazer é olhar da linha do nariz para baixo. Porque se a pessoa não te encara, tem gente que a personalidade dele, ele não consegue encarar. Então não adianta você ficar falando diretamente ali. A gente vai, na realidade, quando a gente faz pequenas perguntas e cala a boca, quando a gente cala a boca, a gente está observando como é que as coisas são. Então, se observa a conversa, se está o casal, se observa a conversa entre os dois, se a pessoa está sozinha, a melhor maneira de ler é fazer perguntas para ela. Por exemplo, se eu estou indo comprar um terno, qual a primeira pergunta que a pessoa deveria me fazer? Entendeu? Olha, para eu lhe atender melhor, para eu poder poupar o seu tempo e ser bem ir direto na veia, para poder te atender da melhor maneira possível. Só se incomoda de me dizer, o senhor usa o terno? O senhor usa todos os dias? É terno para usar à noite ou terno para usar durante o dia? Eu lhe explico. É porque o terno para a noite, a pessoa já vai entendendo e ela vai te falando. Se é aquela pessoa que responde só com monossílabos, não adianta você ficar indo muito para aí. Se é aquela pessoa muito faladora, maravilha, a gente escuta e ela vai dando para a gente um mapa do que a gente tem que fazer, entendeu? Agora, o mais importante é saber o que não fazer e o que não dizer.
Porque se você não diz o que não deve, se você não faz o que não deve, a pessoa vai se revelando para você. E é assim que tem que ser. Porque não tem outra maneira. Os seres humanos, eles são. É difícil a gente categorizar. Ah, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, esse aqui lá. Vai acompanhando, vai prestando atenção. O jeito que conversa, o jeito que ele olha para as coisas. Para onde que ele está olhando mais? O que fez o olho dele brilhar? Se eu estou mostrando alguma coisa, por exemplo, o que fez o olho brilhar? Como é que eu posso ir? Bicho, é uma coisa tão simples, né, para quem quer aprender. Agora, veja, para saber tudo isso que nós dois estamos falando, a pessoa tem que estar interessada no outro. Simples assim. Ela tem que estar ali de corpo presente, ali em mente também, e estar interessada no outro. Aí ela vai conseguir ler. Agora, se ela está aqui com você, falando sobre idiotice com a outra que está do lado aqui, olhando no WhatsApp, olhando a mulher que está passando na rua, eu simplesmente saio e vou embora. Eu não tenho paciência para ficar um minuto no lugar assim. Homem que fica mexendo com mulher. Um que fica conversando com o outro, onde vai hoje à noite enquanto está me atendendo. A primeira vez eu estou fora. Quando ele olhar a segunda vez, eu já não estou mais ali. Com o correr dos anos, como eu trato os meus clientes a pandeló, como se fossem reis, à medida que eu fui avançando nos anos, a minha tolerância para esse tipo de gente está quase reduzida a zero. Eu simplesmente me viro e vou embora. Pronto, eu não tenho tempo mais para isso. Pego meu carro e vou para outro lugar, entendeu? Ô, Ivan, você falando, eu tô dando risada, cara. Eu tenho 2 filhos, né? Maria Raquel e Rafael. E dependendo do lugar que eu estou, claro, eu acho que a gente vai também desenvolvendo outras análises do ambiente, né? Você tem um outro olhar, cara. A gente trabalha com isso. E dependendo do que a pessoa falou, Ivan, o que a pessoa falou, o Rafael fala assim, pai, não fala nada dessa vez, vai. Eu, eu quero ficar aqui hoje. eu, eu quero comer esse hambúrguer. Eu falo, mas cara, o atendimento foi ruim. Papai, mas não vai falar nada, vai. Dessa vez a gente fica, pô, eu quero comer. Porque a gente fica numa certa intolerância e a gente vai perdendo também, vai percebendo, não perdendo, mas vai percebendo e valorizando o custo do nosso tempo e Sim. aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro para um atendimento ruim, para um produto ruim, para um vendedor que é ruim, não é? Então é valorizar também a remuneração pelo nosso trabalho. Quando um cliente entra, eu acho que tem muito disso também. O cliente entrou, o cliente chegou, além de fazer isso que você falou aí, que é a Pondeló, a gente também saber que é o seguinte, o cliente está confiando na gente, ele está depositando o investimento dele na gente, ele está depositando a solução de um problema que ele tem, na confiança com que nós possamos resolver esse problema para ele, com a nossa competência, a nossa habilidade e tudo mais, e tratar realmente o cliente como rei e rainha para a gente poder fazer isso. Cara, para mim é muito claro que o cliente, eu e você, quando você fala assim, eu não tenho paciência para sair, eu vou embora, é porque a gente sabe o custo que é e o suor que a gente tem para ganhar esse dinheiro e um indivíduo que está lá e não valoriza a sua presença. Ele prefere... Pô, cara, isso eu já falei trocentas mil vezes, você também fala trocentas mil vezes. É inacreditável como as pessoas não percebem. Pô, o cara tá te atendendo, ele pega o celular na mão. Pô, bicho, você não tem como estar presente ali. O cérebro não executa 2 funções ao mesmo tempo com excelência. Ele não está preparado para isso. Seja homem, mulher, não está preparado para fazer isso. A neurociência já comprovou isso várias vezes, né? A gente já viu isso dentro da neurociência. Então, o cérebro não está preparado para fazer 2 coisas com excelência, cara. Esteja, né? Estado de presença. O cliente é a pessoa mais importante diante de você naquele momento. Pô, é a pessoa que vai trazer um problema para você resolver e você vai ser remunerado ainda para resolver esse problema. Pô, é muito gostoso, cara, é muito legal, seja comissão, seja aí um percentual, seja o produto que você vendeu, mas eu creio que também a gente precisa urgentemente continuar trabalhando nisso, né, Ivan? Você e eu e outros tantos camaradas que a gente tem por aí, que falam de venda, que comunicam a venda, né? Tantos amigos queridos que a gente tem, não é? Não temos aí concorrentes, mas parceiros que a gente pode trocar ideias também e outras vozes. Não é? Às vezes eu vou falar no mesmo cliente que você falou, não é? Mas com outra voz, um outro viés, um outro olhar para despertar também no vendedor
outros olhares e o indivíduo ser criativo, né, Ivan? Se joga, seja criativo. Acho que você, Ivan, o Ivan tá aqui, gente, tá dando insights, gerando ideias. Cara, mas ele não vai te dar a solução. Você viu, ter cada cliente é de um jeito, cada pessoa é de uma forma. Não tem como você dar 4 cores para as pessoas, né? Verde, amarelo, azul e vermelho. Né? As pessoas são todas as cores misturadas e cada um tem um jeito, uma maneira de trabalhar e de perceber o ambiente. E a gente, vendedor, tem que poder fazer essa leitura com carinho, com cuidado. Ivan, meu amigo, vamos caminhando aqui para o final, para ficar sucinto e ter esse gostinho de quero mais. Palavras finais, eu vou deixar você terminar esse encontro aqui. E o que você quiser deixar de recado para quem vai nos assistir, logo mais ou então no futuro. Ok. Tá contigo. É o seguinte, olha, a maioria das pessoas, ó, se você perguntar para qualquer pessoa hoje como que está a vida dela, 95% no mínimo vai dizer que a vida dela não está do jeito que ela gostaria que estivesse. Ok, isso quer dizer o quê? Agora, no meio dessas aí tem um monte de gente se queixando, reclamando o tempo inteiro. Do que elas estão reclamando? Do mundo exterior delas, da vida delas exterior. E elas não entendem o seguinte, ó, a vida delas, a sua vida, você que está nos assistindo, a sua vida exterior, ela é exatamente o reflexo da sua vida interior. E olha como que é bacana isso, ó. Porque você, para mudar qualquer coisa que você queira fora de você, você tem que olhar para dentro de você e mudar lá. As pequenas criaturas da natureza, Deus deu para elas um negócio fantástico chamado coloração protetora. Essa coloração protetora é assim, elas mudam a cor delas, a tonalidade, de acordo com o ambiente. Elas se misturam ao ambiente. Para nós, ele não deu isso. Para mim e para você, ele deu algo mas imensamente maior, que é a habilidade, o poder de você mudar as circunstâncias e o ambiente através do seu ambiente interior. Então, você que está nos assistindo, ó, o que é que você quer mudar na sua vida hoje? Área financeira? Área emocional? Sua saúde? Sua área mental? Sua área espiritual? Sua área profissional? Só tem um caminho. Mude o seu interior. Quando você muda o seu interior, você muda tudo. E aí eu quero terminar com aquela frase do Bill Gates que eu gosto bastante, que diz o seguinte, ó, você não tem culpa de ter nascido pobre, mas você tem culpa de morrer pobre. Então fica aí minha dica aí pro pessoal. Muito bem, senhoras e senhores, então muito obrigado aqui por sua audiência. Espero que você tenha curtido esse bate-papo rápido e incrível aqui com o Ivan Maia. Uma figuraça, a gente já acompanha, já segue, sabe disso, sabe da potência. E que, Ivan, querido, que Deus te ilumine, te dê mais sabedoria ainda, mais inteligência e derrame sobre você aí muita saúde, tá certo? E que também dê para você muitos problemas para você resolver, para você continuar com essa energia aí, né, cara, para os próximos tantos anos de vida que virão. Meu querido, um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez. Fique com Deus. E até o nosso próximo encontro aí, Ivan. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. E aí, gostou da entrevista? Curtiu? Ela faz parte de um pacote de entrevistas que a gente está colocando aqui. E claro, se você quiser saber muito mais de como fazer tudo isso e como utilizar isso de propósito, fique ligado aqui. Clique nesse link, você vai encontrar o link aqui em algum lugar, ou no texto, ou no próprio vídeo, para você ter acesso a 4 incríveis e extraordinários cursos que eu preparei para você, para maximizar a sua performance, para você ter uma visão diferente de mercado, para compreender outros olhares, para colocar outros óculos, para ver esse processo de venda, para ver a venda no tempo que precisa, para ter capacidade de negociação mais potente, enfim, você vai aprender um monte de coisa legal. Espero que você tenha curtido essa entrevista, tenha gostado, e não deixe de fazer o seguinte, não deixe aí de compartilhar esse vídeo, não deixe de colocar aí um like se você estiver assistindo no YouTube, porque vai rodar em vários canais aqui, tá certo? E também não se esqueça de inscrever-se no canal, que é muito legal, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você curta muito esses insights que serão gerados aqui. Tchau!